Shalom. Mais uma vez reunidas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Ele é bom, está o tempo todo conosco. É o meio-dia, mais um momento de oração. Que privilégio para nós, né? O Senhor nos conceder esse tempo na presença dEle. Hoje pela manhã, a Iraci colocou lá no nosso grupo de WhatsApp, ela colocou a expressão lá, Shalom, né? Shalom Adonai. E a gente ainda não tinha tratado sobre a expressão em si, né? A gente vem se comunicando ao longo dos dias com Shalom, Shalom. E está tão lindo, tão maravilhoso encontrar vocês aqui no corredor, Shalom. E a pessoa responder Shalom. É muito lindo, né? E só a título de curiosidade, Shalom significa o quê? Paz, né? A paz. E também é uma forma de cumprimentar. Oi, tchau. Não é Shalom. Quando nós formos para Israel, nós iremos, em nome de Jesus, já sabemos pelo menos uma palavra. O que dizer quando chegarmos no aeroporto? Shalom. Agora sim, quando tem a expressão Shalom, mas Adonai, Adonai significa meu Senhor, ou só Senhor. A pronúncia de Shalom muda. Então, se eu quero dizer paz do Senhor, eu não falo Shalom Adonai, eu falo Shalom Adonai. Shalom é como se estivesse suprimindo o A. E se eu falar Shalom Adonai, é como se eu estivesse dizendo paz para um homem, para um Senhor que está passando por mim. Então, Shalom Adonai, se eu estivesse passando por uma rua, encontrasse um homem e falasse Shalom Adonai, paz, ou oi, ou olá para um homem. Então, esse Senhor seria realmente uma pessoa do sexo masculino. Mas se eu quero me referir à paz do Senhor, do nosso Senhor, então já não é mais Shalom, é Shalom Adonai. E aí a pessoa pode responder Adonai, Shalom. Então, sempre suprimindo o azinho para realmente identificar que é do Senhor, a paz é do Senhor lá do alto, do nosso Senhor. Então, Shalom Adonai. Pois bem, então, esse horário de meio-dia, o Senhor tem me direcionado muito a falar sobre oração. E, mais uma vez, a gente já vem ao longo dos dias, nesses encontros, nós já falamos sobre a questão que a oração, ela é uma obrigação, ela é um dever. O próprio Jesus, ele nos instruiu com essa verdade através de uma parábola, né? Nós vimos isso na semana passada. Nós vimos também o modelo de oração que Jesus nos passou, que são, na verdade, instruções. Nós vimos também, eu acho que na terça-feira, nós falamos sobre o modelo de oração, ou a oração que toca, né, que move o coração de Deus, que é a oração intercessória. E hoje vamos continuar falando sobre oração. E o texto, então, que o Senhor me levou a abrir nessa manhã, início de tarde já, está aqui em Lucas capítulo 11. Lucas fica no Novo Testamento. Então, Mateus, Marcos, Lucas, portanto, Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Então, Lucas capítulo 11. Diz assim: E aconteceu, estando ele quem? Jesus, a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Vejam bem, os discípulos de Jesus conviveram com ele durante 3 anos e meio. Olha que privilégio. 3 anos e meio eles dormiam ao lado de Jesus, eles almoçavam ao lado de Jesus, tomavam café da manhã ao lado de Jesus, eles puderam presenciar inúmeros milagres que Jesus fez, inúmeras demonstrações de poder. Então, eles poderiam pedir para Jesus qualquer coisa, porque eles estavam diante de alguém que era todo-poderoso. Poderiam pedir: Senhor, me ensina a ressuscitar uma pessoa, como eles presenciaram a ressurreição de Lázaro.
Senhor, me dê poder para eu andar sobre as águas. E desse poder me ensine isso. Mas a única coisa, Dona Maria, Keila, filha, a única coisa que os discípulos pediram para Jesus foi: Senhor, nos ensine a orar. É a única coisa. Porque eles perceberam que saber orar era a chave para eles conseguirem o que eles quisessem. Então, isso significa que nós não podemos orar de qualquer forma. Tem um segredo de como orar e a nossa oração ser, sim, atendida. Não se ora de qualquer forma. A Bíblia diz que nós não sabemos orar. A Bíblia diz em Tiago 4:3, nós vimos isso na semana passada, diz assim, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, pensando nos seus próprios deleites, com o fim dos seus próprios deleites. Então, existe uma forma para nós orarmos. Foi o único pedido que os discípulos fizeram para Jesus. Conviveram com ele durante 3 anos e meio, mas o único pedido que eles fizeram para o nosso Senhor, para o nosso Mestre, foi: nos ensine a orar. Então não se ora de qualquer forma. Acho que ele olhava para Jesus orando assim, e vendo Deus atender. Sim. Então assim, tudo que ele pede, ele recebe. Ele é atendido. Então existe um segredo. Não se ora então de qualquer forma. Aí nós vimos na terça-feira, foi na terça, que quando o Senhor apareceu no sonho para Salomão, depois que Salomão havia oferecido 1000 sacrifícios a ele, né? E aí ele diz assim: Salomão, me pede, o que você quer? O que você quiser eu vou te dar. E a Salomão vai e pede para ele o quê? Sabedoria. Ele só tinha um pedido que ele poderia fazer, ele pediu sabedoria. E por que Salomão pediu então sabedoria? Os teólogos, eles não são assim muito fechados com relação à idade que Salomão tinha quando ele fez esse pedido para o Senhor. Alguns dizem que ele teria uns 13 anos, outros dizem que fala que teria uns 14 anos. Enfim, era muito jovem. Ele era muito jovem. Agora imagina, um jovem pedindo para o Senhor sabedoria. Será se hoje o Senhor aparecesse para um dos nossos jovens, né, e falasse assim, me faça um pedido, esse pedido eu vou te atender. O que será que os nossos jovens pediriam para o Senhor? Será que pediriam sabedoria? Será que pediriam o iPhone 15 que já foi lançado? Será que pediriam um carro? Ou a garota mais linda da escola, da faculdade para namorar? O que será que os nossos jovens pediriam? Porque Salomão, ele pediu, foi sabedoria. Agora, por que ele pediu sabedoria? Por que aquele jovem pediu sabedoria? Nós vamos entender aqui. Eu vou abrir esse texto para poder comprovar para vocês qual a origem de ter nascido em Salomão esse desejo de alcançar sabedoria. Está aqui em Provérbios 4. Provérbio 4, a partir do verso 1. Provérbios fica no Antigo Testamento, é quase no meio da Bíblia. Ouvir, filhos, isso é Salomão dizendo, tá? Esse Provérbios número 4, a autoria de Salomão, tá? Ouvir, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho, isso é Salomão falando, eu era filho de meu pai. Quem era o pai de Salomão? Davi. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. Ele ainda era pequeno, então eu era filho, ainda estava pequeno, e ele, quem? Davi, meu pai, ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal,
adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando tu, ela te honrará. Então entendam que Davi, ele instruía o seu filho Salomão desde pequenininho. Ele pegava Salomão, ia caminhar com Salomão, em vez de levar ele lá para o parquinho, ele disse assim: vem cá, meu filho, olha, eu tenho um conselho para te dar. Guarda os meus mandamentos. E o que de mais importante você precisa adquirir nesta vida é a sabedoria. Dê tudo o que você possui para você adquirir a sabedoria. Então, quando o Senhor apareceu para Salomão em sonho, disse: o que você quer? Ele lembrou que a vida toda o pai dele colocava na cabecinha dele assim: ó, se você precisa de alguma coisa, meu filho, você precisa de sabedoria. O teu alvo tem que ser adquirir sabedoria. Então o pai dele ficou ali mentoreando ele a vida toda. É isso que você tem que perseguir, é sabedoria. E olha que Davi foi um grande general de guerra. Então ele poderia falar assim para Salomão: Salomão, pede um dia para você ser um grande general, para você ser um grande rei. Pede isso. Mas não, diz assim, ó, a única coisa que você tem que buscar na sua vida é a sabedoria. Então ele foi ensinado pelo seu pai o quão valorosa é a sabedoria. Exalta a sabedoria e você será exaltado. Abraça ela com todas as tuas forças e você vai ser honrado. Então a chave para nossa oração é nós adquirirmos sabedoria para como orar. Como orar? A gente tem que ter sabedoria, saber como pedir. Não se pede de qualquer forma. Então, todas nós precisamos de sabedoria. Como esposa, temos que ter sabedoria. Como filhas, como empregadas, como mães, precisamos de sabedoria. Para no momento de aflição, uma situação mais acalorosa ali dentro de casa com o marido, tendo sabedoria de maior, cala a boca, fica quietinho. Isso é ter sabedoria. Então nós precisamos dela. Para orar, precisamos de sabedoria. Para não pedir de qualquer forma. Quantas de nós aqui já pedimos alguma coisa para o Senhor, ou várias coisas, e nunca fomos atendidos? Quantas de nós? Além de mim, tem mais alguém? Será se nós tivemos sabedoria ao fazer esse pedido para o Senhor? Será se nós pedimos direito? A Bíblia fala que nós não sabemos orar. E sabedoria é o que o Senhor nos concede. Então uma coisa está ligada à outra. Para você orar bem, ter o seu pedido atendido, você precisa ter sabedoria. E aí eu volto a lembrar sobre a história de Ana, que nós vimos na terça-feira. Ana, uma mulher estéril. E ela não era a única estéril na época. E naquela época, ser estéril era algo assim, muito doloroso. Porque a mulher estéril era alguém que dizia assim, ó, aquela mulher, se ela não consegue ter filhos, ela não consegue ter uma descendência, aquela mulher não é abençoada com Deus. Era uma mulher que, assim, ela vivia assim, se sentindo a pior de todas. Hoje, glória a Deus, que não é mais assim, né? Mas naquela época era muito difícil a mulher não ter filhos. Então, ela se martirizava com aquilo. E a outra esposa do marido ainda fazia, né, o favor de ir lá ficar cutucando ela, né? Chegava lá, a menina chegava e dizia: olha, eu dou filhos para Ana, e você não. Eu ficava ali no ouvidinho dela, zombando dela, né? Deus me abençoe, você não é abençoada. Então ela ficava ali perturbando a vida de Ana. Mas entendam que a perturbação, aquela pessoa que fica nos perturbando, às vezes é enviada por Deus, sabia? Que não é algo de Satanás, o perturbador, porque a gente pensa assim, quem está nos perturbando é Satanás, né? Mas Satanás, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Quem nos perturba, às vezes, é alguém enviado por Deus, para provocar em nós a gente fazer alguma coisa. E aí Ana, muito sabiamente, vai até Siló e diz assim, a oração, o pedido dela muda.
Ela diz assim, olha, abençoa meu ventre, me dá um filho, e eu vou te devolver ele. Depois que eu desmamar, eu vou devolver como um profeta. Eu vou te devolver, ele vai ser ensinado. Agora entenda uma coisa. Naquela época só tinha um profeta, Eli. E Eli estava perdendo já a visão. A luz do Senhor já estava se apagando em Israel. Então o Senhor precisava de um profeta. E Ana chega ali diante dele e diz assim, olha, se você me der um filho, eu vou te devolver como um profeta. Entenda que a nossa oração, ela precisa ser, a nossa necessidade precisa encaixar com aquilo que Deus já quer fazer. Então Deus queria sim levantar um profeta. E Ana vai dizer assim, ó, estava orando, talvez dezenas de mulheres estéreis também estavam orando naquele momento, mas aí tem uma que diz assim, olha, eu vou te devolver. Eu te devolvo e Deus, epa, peraí. Eu estou precisando de um profeta, tem aquela dali, que é estéril. Está pedindo um filho, mas ela vai me devolver. Olha, a necessidade dela encaixando com aquilo que Deus já queria fazer. A minha oração, eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. A oração que eu tenho feito ao Senhor, nos últimos tempos, eu tenho pedido para Ele, digo assim, Senhor, me dê, eu peço todos os dias e quase que todas as horas que eu peço, Senhor, me dê porção dobrada do Teu Espírito. Aquilo que o Senhor fez na vida de tais evangelistas, eu cito o nome deles. Na vida de tais pregadores, eu cito o nome deles. São pessoas que me inspiram. Faz aquilo que você fez na vida deles, faz na minha vida. Para que eu possa ser usada para a propagação do Teu Evangelho. Para que mais pessoas sejam alcançadas e tenham descortinado a sua visão e te conheçam. Essa é a minha oração. E eu tenho certeza de que o Senhor está ouvindo essa oração. Porque eu não estou pedindo para mim, não é algo para mim, é algo maior. Então, a gente precisa despertar para isso. Se a bênção que você está buscando hoje, se você receber ela hoje, a bênção que você tanto pede para Deus, se você receber ela hoje, quem é que vai ser beneficiado com ela? É só você? Se for só você, a tua oração tem grande chance que realmente não vira a existência. Porque nós somos ensinados a pensar em algo maior, que não venha parar só em nós. Veja como é diferente eu falar assim, ó, Senhor, me abençoa financeiramente, para que eu possa abençoar mais no Teu reino, para que eu possa ajudar mais a minha família, para que eu possa ajudar mais as pessoas que tanto necessitam, para que eu possa abençoar a vida de fulano de tal. Senhor, me abençoa com um casamento feliz, porque hoje a minha realidade é um casamento conturbado, e através do meu casamento feliz eu vou testemunhar que é possível sim viver um casamento diferente, um casamento restaurado pelo Senhor. Eu quero testemunhar o Teu poder dentro do meu casamento, dentro da minha casa. Senhor, me abençoa com um filho, e com esse filho, Pai, eu quero ensiná-lo, Pai, para que ele propague a Tua palavra dentro da escola, dentro da faculdade, e mais pessoas sejam alcançadas. Então, é diferente. A gente tem que despertar para isso. Que a nossa bênção, ela não pode ficar só em nós. Só nos nós. O nosso olhar tem que expandir para o reino. Tem que voltar para o reino. Então vamos observar como é que nós temos pedido. O que é que nós temos pedido ao Senhor? Será que nós somos só pedintes? Todo dia, Senhor, me abençoa com isso, isso, isso. Senhor, papapá. A gente tem que parar de só pedir e começar a dar. Senhor, me abençoa porque eu quero fazer isso e isso. Senhor, me abençoa porque eu quero parar de estar, financeiramente eu quero parar de estar recebendo pessoas me cobrando e as pessoas sabem que eu te sirvo e isso fica feio, isso mancha o Teu nome porque eu carrego o Teu nome. Então me abençoa financeiramente porque eu não quero mais estar devendo ninguém. Eu quero passar dessa fase, eu quero realmente ser uma pessoa que testemunha que tem o poder de Deus na sua vida. Então, é diferente. Essa oração, ela é diferente.
Então, a nossa oração, o nosso pedido, ele precisa se encaixar com algo que Deus já quer fazer aqui na terra. E não pode findar em nós mesmos. Vamos expandir. Vamos expandir a nossa bênção. Ela não pode ficar limitada a nós. Amém? Amém. Vamos orar. Ai, Pai de amor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por mais esse ensino precioso, por essa instrução preciosa nesse início de tarde, Pai. Como o Senhor é bom, como o Senhor tem falado aos nossos corações, como o Senhor tem aberto os nossos olhos, os nossos ouvidos. O Senhor tem vindo com o Teu éfata sobre as nossas vidas. Nesse início de tarde, nós damos graças a Ti. Nós rendemos glórias a Ti, Senhor. Entregamos as nossas vidas totalmente em Tuas mãos, ó Deus, para que nós possamos glorificar o Teu nome, santificar o Teu nome, onde quer que nós estejamos. Para que as pessoas nos olhem e vejam que existe algo diferente nas nossas vidas. E essa diferença provém da Tua presença real, viva em nosso meio. Pai amado, nos usa, Senhor, de maneira grandiosa, de maneira poderosa, para a propagação da Tua palavra. Palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que restaura. Em nome de Jesus, cumpra em cada um de nós, Senhor, a Tua vontade e somente a Tua vontade. Dá-nos hoje, Senhor, sabedoria, porque é dela que nós precisamos, Senhor, para sabermos orar a Ti, Senhor, tendo-se o discernimento, ó Pai, que os nossos pedidos, eles não podem finalizar em nós mesmos, Senhor. As nossas bênçãos não podem finalizar em nós mesmas. Nós precisamos ter esse olhar, ó Deus, de amplitude, de coletivo, Senhor. Um olhar de reino de Deus, Pai. Nos ensine a orar. Nos dê a sabedoria que só existe em Ti. E guarda, Senhor, livra, protege, Senhor, os nossos maridos, protege os nossos filhos, protege cada um da nossa parentela. Livra do laço do passarinheiro, livra da peste perniciosa, livra dos enganos desse mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.